pelo convite e também digo já que partilho inteiramente da perspectiva interdisciplinar e multidisciplinar, só com, digamos, o cruzamento de diversas áreas de conhecimento, é que realmente poderemos enfrentar os desafios e resolver os problemas que temos hoje, porque eles são multidimensionais, sistémicos, e daí que nós tínhamos que fazer esse percurso de abertura e de crescente porosidade e de mistura. Aliás, muito brevemente, o meu percurso, digamos, formativo, académico, é um pouco assim. Eu venho da Sociologia do Trabalho, fiz um mestrado executivo no MIT Portugal em Sistemas Sustentáveis de Energia, portanto, que é a área de Engenharia e Economia de Energia, e depois doutorei-me em História de Defesa e Relações Internacionais. Portanto, Portanto, mais interdisciplinar do que isto é sempre possível. Mas pronto, acho que me vou ficar por aqui. Pronto. Bom, indo àquilo que nos interessa, e também porque o meu tempo é escasso, porque a nossa Ministra portanto, exige muito da sua equipa. Eu venho na qualidade de uma das funções que desempenho, não como, porque assim posso falar mais à vontade, não como, portanto, eu sou da Ministra do Mar, mas como diretor da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento do Programa de Segurança, portanto, Energética, que é um programa de investigação dedicado, portanto, ao tema da segurança energética no espaço luso-americano, mas também incluindo as outras dimensões portanto, do espaço lusófono, portanto, África, Brasil e Timor-Leste e outros espaços que tenham um valor nesse sentido. Portanto, a minha apresentação irá-se começar por versar, portanto, fazer um retrato geopolítico, geoestratégico do que é que está a acontecer a nível do petróleo e gás e como essa transformação está a levar para aquilo que eu irei referir como a ascensão dos corredores energéticos oceânicos. A dimensão, falo um pouco sobre a dimensão oceânica daquilo que é a segurança energética, portanto, a nível dos recursos da tecnologia, dar-vos um quadro do que é que está a acontecer portanto, a este nível e naquilo que é o comércio do gás natural, como é que o gás natural liquefeito, aquilo que é transportado por via marítima, se está a maritimizar e também, digamos, a transformar aquilo que é e irá fazer se acentuar no futuro daquilo que é, portanto, a carteira energética que abastece a economia mundial. Portanto, como já vos disse, o Programa de Segurança Energética é uma iniciativa da Fundação Luso-Americana, tem cerca de quase, portanto, 2 anos e foi com o objetivo de fazer análise do ponto de vista geoestratégico, mas também integrando as dimensões tecnológicas e económicas naquilo que é a perspectiva da segurança energética. Isto, portanto, é a equipa que colabora comigo. Já produzimos uma trilogia de papers de política pública sobre a questão do shale gas, o impacto do shale gas dos Estados Unidos. Portanto, na Europa, já organizamos algumas conferências seminários, temos um anuário já publicado, é publicado também mensalmente uma nota de análise sobre quais são as tendências, o que aconteceu durante esse mês a nível da segurança energética, dentro desta perspectiva, e poderão ter acesso a todas estas publicações grátis, portanto, no site da Fundação Luso-Americana. Começando pelo princípio. Quando nós falamos de segurança energética, temos de ter em conta o que é que nós estamos a falar de segurança e o que é portanto, a energia. A segurança é, portanto, um estado a atingir, ou seja, é algo que nós percepcionamos de forma, portanto, imaterial e psicológica. E quando, portanto, nós estamos aqui reunidos para esta sessão, sentimos-nos seguros que não irá acontecer nenhum evento, portanto, de maior que irá, digamos, atrapalhar a nossa e causar uma disrupção. Portanto, eu sinto, e isso pois, leva-nos também a outra característica, é que a segurança também em si é um conceito difuso e multidimensional.
Ou seja, eu quando falo de segurança energética, eu estou a falar da segurança do abastecimento, ou seja, ter a energia fisicamente disponível, na segurança do acesso, ou seja, eu conseguir aceder a essa energia do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista económico, ou seja, tem que ter um custo que seja acessível, e nos dias, portanto, na era em que estamos, ela também tem que ter uma dimensão ambiental, ou seja, tem que ser sustentável do ponto de vista ambiental, as suas externalidades têm que ser mitigadas e também tem que ser utilizado de uma forma racional e eficiente. Não só porque, embora a relativa abundância de algumas fontes que elas existam, elas são sempre, fora as renováveis, finitas e, portanto, deve ser usada de forma parcimoniosa. Também por outro fator, que é este que nos traz aqui, que é a energia é também a criadora de interdependências. Ou seja, nem todos os territórios do mundo têm, digamos, o mesmo, digamos, fontes energéticas. Há uns que têm muito mais petróleo, outros têm muito mais gás, outros não têm nem petróleo nem gás. Até ver, é o caso português. Tem outras coisas, mas e isto cria relações de dependência de quem compra, mas também de quem vende. E, portanto, às vezes o reforço da autonomia energética é uma coisa boa, às vezes pode não ser, depende muito do contexto. Portanto, como podem ver, portanto, é um conceito que é de si complexo, multidimensional e é muito variável conforme o estado do mundo e das relações de força que existem nas dinâmicas de poder geopolíticas. Porque a energia é a geografia, é destino em termos geográficos. Este mapa que vos apresento aqui mostra, portanto, a amarelo tem, digamos, mostra, digamos, dá um retrato breve do que é e simplista, mas às vezes as coisas têm que ser assim para serem melhor compreendidas. Durante, portanto, a segunda metade do século XX, 50 a 2000, a amarelo temos, portanto, os países e regiões que tinham uma dependência elevada da exportação de petróleo e gás e, portanto, a cinzento mais escuro, aquelas que são autossuficientes. E o que nós verificamos aqui é que a grande conclusão que se tira era a grande massa euroasiática, portanto, a Rússia é o grande pivô, portanto, energético, portanto, desta massa. A Europa, se nós formos a ver desta vez, é uma península, nem é tanto um continente quanto isso, mas pronto, as coisas são o que são da definição que têm, mas começamos a ver o mundo nestas perspectivas. A percepção altera, é toda em si, com algumas exceções, era dependente, e ainda é, em grande parte, da importação de petróleo e gás. A América do Sul, mesma história, com alguma exceção da Venezuela, e os Estados Unidos, com exceção do Canadá e o México, com exceção do Canadá e do México, também grandes importadores, sendo eles os maiores importadores, portanto, mundiais. Portanto, o que nós vemos aqui é que, regra geral, a África nem sequer contava nesta altura, e a China, portanto, também era, portanto, uma sociedade praticamente agrícola, a Índia também, não havia nenhum take-off industrial. Portanto, o que é que nós vemos aqui? O hemisfério ocidental era totalmente, portanto, dependente de petróleo da importação, do Médio Oriente, da Rússia, e o resto não contava para a conta. O que é que nós vemos aqui? Vimos que na era que nós estamos agora a atravessar, entre 2000 e 2030, e que vamos lá chegar, o panorama mudou e está a mudar de uma forma radical. De repente, o que é que nós vemos? O hemisfério ocidental, metade dele, passa a ser uma mancha cinzenta escura. E mesmo dentro da Europa, e aqui está considerado o potencial, não só aqueles que são produtores, mas também o potencial de verem a produzir se, digamos, determinadas tecnologias forem em frente, como o caso do fracking, portanto, do gás de xisto. Por isso é que, na Europa, poderão verificar que tem a Polónia, a Espanha e o Reino Unido como potenciais zonas
portanto, de serem portanto, autossuficientes, mas a Grécia também está como autossuficiente, não por causa portanto, do shale gas, mas por causa das reservas enormes que tem de petróleo e gás em offshore, portanto, no mar, portanto, na zona do mar Egeu, que partilham com Chipre e a Turquia. Ainda não estão a explorar, porque não só o país está como vocês sabem que está, mas também porque não há, digamos, acordo entre a Turquia e Chipre, onde acaba e começa a plataforma continental. Depois vão ver porque é que isto é importante. Portanto, o que é que nós vemos aqui? Vemos também em África a ascensão de Angola, portanto, vemos como começa a África subsaariana começa a aparecer, com Angola, Moçambique, portanto, a África Oriental, portanto, as descobertas que houve em Moçambique, Tanzânia, Quénia, e a América do Sul também passa a ser, digamos, e a ter esse potencial de ser, portanto, independente energeticamente. E a Austrália também, por causa, portanto, do gás e petróleo não convencional, e os Estados Unidos, por causa do petróleo e do gás não convencional, tal shale gas, shale oil, que já devem ter ouvido falar e que muita polémica tem trazido. O que é que nós vimos aqui, então? E há outra mudança também fundamental, que é a China e a Índia passam a estar com a cor amarela. Portanto, o que é que nós vimos aqui? Vimos aqui que as duas penínsulas da massa euroasiática, portanto, a zona da China com a Índia, que até o subcontinente indiano, e a Europa, é que são, portanto, as duas grandes zonas totalmente dependentes da importação do recurso energético, petróleo e gás. O resto do mundo está mais ou menos balançado, ou pode vir a ficar balançado. E no hemisfério ocidental, a grande ilha mundial que compõe a América do Norte, a América do Sul, a América Central, é em si autossuficiente em petróleo e gás. E a África está a começar, portanto, a entrar em jogo. E a Austrália desempenhará um papel fundamental para a sustentabilidade, portanto, energética daquilo que é, portanto, a China e a Índia. Ora, para esta, digamos, mudança, o que é que aconteceu? Brevemente, um historial, o que nós vemos do que é que aconteceu em termos, portanto, nos últimos, digamos, 50 anos, o que é que poderá acontecer nos próximos 20. De 50 a 90, como é que era a geografia económica, portanto, do petróleo e gás? As 7 irmãs mandavam no mercado mundial, portanto, as grandes companhias, Shell, BP, Texaco, que ainda existia na altura, Chevron, ainda existe. Portanto, os Estados Unidos eram os grandes, portanto, importadores. O Brasil, na altura, também era um grande importador e foi nestas décadas que começou a dar os primeiros passos na, digamos, prospecção e na investigação do petróleo em águas profundas e ultraprofundas, ainda na investigação. É quando se dá a descoberta de petróleo no Mar do Norte, a Noruega passa a ter um papel fundamental como fornecedor energético da Europa. A OPEP consegue, digamos, afirmar durante este período o seu papel como cartel e como principal definidor do mecanismo de preço, tanto do petróleo, com os embargos petrolíferos nos anos 70, primeiro derivado do conflito com Israel, do Yom Kippur, e de seguida para, portanto, consolidar o seu poder como, portanto, cartel do mercado petrolífero. E a Rússia sempre foi um produtor muito importante, sobretudo de gás, para fornecimento à Europa. E a Rússia sempre foi um fornecedor fiável até 2007, 2008, 2006, quando, tanto, o Putin decide fechar a torneira, portanto, do fornecimento de gás à Ucrânia. A Ucrânia é um país de trânsito para o gás, portanto, no leste da Europa, e por isso é que nós temos esta ponto de tensão hoje. Mas, até esta altura, digamos, a situação era esta, portanto, havia muito mais conflitos com a OPEP do que havia, portanto, com a Rússia. Com a Rússia não havia nenhum. Portanto, pode-se dizer que muito daquilo que foi o grande fatia de rendimento da União Soviética foi alimentada com a dinâmica do capitalismo, portanto, do mundo livre. Portanto,
digamos, estes paradoxos da geopolítica são mesmo assim. A China não contava para a altura porque, embora produzisse petróleo, mas era praticamente para consumo interno, uma economia fechada, tanto coletivista. E o Japão era o grande consumidor, tanto do Extremo Oriente, sobretudo de gás, porque devido tanto ao grande complexo industrial que tinha. E o preço do petróleo, nesta altura, andava à volta dos $10 por barril, onde eles já vão. O que é que nós vemos aqui? Entre 90 e 2000, o que é que nós tivemos? E depois o António poderá, portanto, acrescentar mais alguns detalhes pelo meio, que de certeza que me estou a esquecer. Mais tarde na discussão. O que nós vimos agora, o que nós tivemos depois na década em que há o arranque do processo de globalização, que agora estamos a viver e que está a entrar, portanto, num novo ciclo, o que é que verificamos? Ficamos que o Reino Unido, que era independente, digamos, energeticamente, passa, no final dessa década, a ser, portanto, a importar petróleo e gás. A Noruega mantém-se, portanto, produtora. A China e a Índia passam a ser importadoras, mas além de serem importadoras, a China ultrapassa os Estados Unidos como maior importador líquido de petróleo e gás. Começa, digamos, portanto, nesse processo. Afirmou-se há pouco tempo como tal, há cerca de 2 anos atrás. No Brasil começam-se, digamos, a confirmar as potencialidades das primeiras de grandes descobertas, portanto, em águas ultraprofundas, mas em limites que nunca antes tinham sido, portanto, tentados. Estou a falar, como por exemplo, a Galp está no consórcio do Lula a 7 km de profundidade, com 2 km de coluna de água para explorar. E nesta altura começa-se então a falar na possibilidade da exploração do tal gás de xisto. E o que é o gás de xisto? E o petróleo de xisto. Enquanto num reservatório normal de petróleo tem uma bolsa, faço, portanto, um furo e, portanto, o petróleo é extraído dessa forma, através de, portanto, da variação de pressões e de outros detalhes, para aqui não vale a pena entrar nesses detalhes, nesses pormenores. O que acontece no shale gas e no shale oil é que eu vou à rocha, fraturo em que o gás, o petróleo está embedido, portanto, entre os poros da rocha, e o que faço é, com água, com alguns químicos, fraturo essa rocha, não quebrando totalmente, mas faço o tal fracking, fraturação hidráulica, é essa, portanto, a origem, portanto, do termo, e extrai, portanto, o gás, portanto, e o petróleo. Enquanto que no convencional tenho que fazer com um furo e eu consigo extrair uma grande quantidade, no fracking eu tenho que esburacar, basicamente, uma área, portanto, enorme para, portanto, para conseguir ter uma grande produção. Mas é uma produção rápida. Portanto, enquanto que eu, no petróleo, no reservatório convencional, eu tenho uma curva de Gauss, portanto, tem um take-off, tem um pico e depois desce. No shale gas, no shale oil, eu tenho um crescimento assim e depois cai. Porque tenho que rapidamente passar para outra parte da rocha para, portanto, continuar a explorar. Mas, por outro lado, eu consigo pôr a produção muito mais rápida em linha. Ou seja, num campo de shale oil ou de shale gas, eu em 3 meses monto uma operação para começar a produzir. Num poço de um outro extremo, portanto, numa poço de águas profundas, eu levo 10 anos para montar, portanto, um projeto. Portanto, regra geral. Portanto, estamos aqui a falar em referências gerais. Bom, nesta altura, voltando portanto, à década de 92 mil, regra geral, o preço do petróleo nesta altura já estava a aumentar um bocadinho, porque a China e a Índia também já estavam portanto, a consumir, já andava ali nos $20, $30, portanto, andava por aí assim. Ora, o que é que agora está a acontecer? E o que é que pode acontecer no futuro? É que nós, se repararem, nós tínhamos um mundo, portanto, muito mais organizado antigamente. Quer dizer, ou forma ao preço, nós
tentamos com as empresas aumentar a eficiência e sermos muito mais eficientes energeticamente no consumo, seja nas viaturas, seja na utilização de energia elétrica, e daí o conceito de eficiência energética entrar no conceito da segurança, que foi uma evolução recente. Depois há a entrada das renováveis e a aposta em força das renováveis, também por causa das questões geopolíticas relacionadas com o petróleo. Mas, entretanto, muito mais coisas aconteceu. Porque, se nós formos o que é que está a acontecer? Os Estados Unidos deixaram de ser os maiores importadores líquidos de petróleo e gás e tornaram-se autossuficientes energeticamente. O Brasil, mesmo com toda a situação de crise política que tem neste momento, a produção de petróleo está de vento em popa e, muito em breve, será o sexto maior produtor mundial de petróleo e gás e será também independente energeticamente. A Argentina, desde também se estabilize, começa a produzir os seus players de shale gás. Angola precisa de resolver os seus problemas internos, mas também é um grande produtor, é o segundo maior produtor de petróleo da África subsaariana. Moçambique, mais uma vez, também estamos a passar por uma fase de turbulência política em vários pontos do mundo, mas será, um grande produtor de gás na África subsaariana. E na Europa, a Noruega mantém-se, mas atenção que também há aqui outras surpresas que podem haver pelo caminho, que é, no Japão, foi iniciada há cerca de 2 anos uma perfuração com sucesso e que irá entrar, em estado pré-comercial em 2018-2020, de produção de gás através de hidratos de metano. E agora, o que é este agora dos hidratos de metano? Como podem ver, isto ainda acrescenta mais um nível de complexidade. Ora, os hidratos de metano são uma formação geológica que existe em algumas zonas do leito submarino que tem em si encapsulado, de forma natural, metano. Portanto, metano é o gás natural. E então o que é que é feito? Inventaram, digamos, uma técnica que basicamente faz o seguinte. Eu faço um furo pelo qual, de uma forma muito delicada, muito precisa, desse furo sai o metano e depois faço outro furo ao lado em que eu injeto CO2, portanto, injeto o carbono. Portanto, eu armazeno o carbono e tenho, e extraio uma energia que tem menos 75% de CO2 do que o carvão e menos 50% de carbono do que o petróleo. E aqui tenho, digamos, aparentemente uma economia circular, digamos, de sustentabilidade ambiental na exploração, de uma energia fóssil. Isto será tão disruptor daqui por 10 anos como aquilo, ou 10 ou 15, como o shale gás e o shale oil está a ser disruptor neste momento. E porquê? Porque só esta reserva experimental que o Japão está a começar a explorar dá para abastecer 10 anos de consumo de gás natural do Japão. Portanto, 10 anos de consumo. Sendo o Japão, uma potência industrial enorme, vão ver aqui o potencial que isto tem. E existe destas formações em muitas zonas do subsolo marinho. Daí que, como nós estamos a ver, é que nesta viragem de século estamos a viver um momento histórico que é o renascimento dos Estados Unidos como grande produtor energético, a destornar a Rússia na produção de gás e a destornar, a Arábia Saudita na produção de petróleo. Além disso, estamos também a passar por uma outra coisa, que é a capacidade de exportação da Arábia Saudita está a diminuir 1% ao ano desde 2008. Ou seja, eles estão a ter que usar muito mais energia para produzir a mesma energia para exportação. Significa que a este ritmo, e se não houver nenhuma mudança, por volta de 2030, 2040, a Arábia Saudita deixa de ser, um exportador relevante para passar, eventualmente, a ser até um importador de petróleo.
Mas isto são projeções. A questão aqui é que, à parte de serem projeções, a verdade é que elas estão, muitas delas, estão, ou seja, as forças, as grandes forças, são, portanto, em si, portadoras de incerteza. E perante essa, mas também portanto, de grande oportunidade. E há outra coisa aqui, que o mecanismo de formação do preço do petróleo também mudou, porque deixou a OPEP de mandar sozinho na formação do preço e passa a ser um equilíbrio entre a produção dos Estados Unidos e a produção da Arábia Saudita. E isto é digamos, uma mudança enorme. Porquê? Porque enquanto a Arábia Saudita, portanto, tudo aquilo que é a sua atitude neste aspecto é comandada pelo Estado, por uma força política, nos Estados Unidos isso não acontece. É comportamento coletivo dos atores que estão no mercado e que reagem a sinais de preço. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que um produtor no Texas, hoje em dia, de petróleo, é muito mais qualificado do que era há uns anos atrás. Significa que ele começa, portanto, a ver, digamos, os sinais de mercado, a ver os comportamentos de preços, e dizer, o preço está a aumentar, a compra está a aumentar, vê como é que os mercados de futuros funcionam, ok, vou pôr já a produção em linha. E se ele faz, os outros também começam a fazer também. Portanto, e isto não é controlado pelo Estado, é a ação do ator individual. E isto é, digamos, um nível de incerteza, portanto, enorme. Portanto, nós neste momento podemos dizer que temos, pela primeira vez, um mercado de petróleo um pouco mais transparente na formação do preço. Já não tanto cartelizado quanto isso. Mas isso também encerra grandes perigos, porque isso significa que o nível de instabilidade que iremos enfrentar no futuro é um novo normal. Vai ter mais intensidade, menos intensidade, mas a instabilidade é o novo normal. Portanto, se nós olharmos para isto de uma perspectiva geopolítica, e se eu repartir o mundo em grandes regiões, o que é que nós temos? Nós temos naquilo na Rússia, portanto, o grande pivô estratégico da área de energia, naquilo que é o petróleo e gás, como o heartland petrolífero, ou seja, a terra, coração, que tenta, digamos, dominar e domina efetivamente uma grande parte da Europa, que é uma região petrodependente, e que começa, digamos, a tentar fazer o mesmo com a China, porque está portanto, a construção de pipelines, portanto, diretamente dos poços da Sibéria para Pequim. E a China, atenção que não tem recursos energéticos para aumentar a população que tem e, portanto, a economia que tem, próprios. E tem, digamos, a Europa, portanto, a leste, tem um Chatrabelt, ou seja, aquilo que é uma cintura fragmentada, fragmentação política, que é a zona, portanto, da Ucrânia. Portanto, e é por aí que passa a maior parte do gás que a Europa consome. Depois temos, a Europa também está cercada por outro Chatrabelt, toda a cintura fragmentada, que é aquilo que pode-se chamar o Grande Médio Oriente, que vai desde o Magreb até a Península Arábica, em que a maior parte dos países são produtores petrolíferos, mas são também impregnados, com algumas exceções mais ou menos, digamos, estáveis, de instabilidade geopolítica. Mas depois, o que é que nós temos do outro lado do Atlântico? Temos uma grande ilha mundial em que é praticamente autónoma energeticamente, com o novo petróleo e gás ocidental vindo dos Estados Unidos e com aquilo que é uma grande região, digamos, que é unida pelo oceano também, a qual designa por um novo petróleo e gás marítimo, que é a América do Sul, conjuntamente com a África subsaariana, onde toda essa produção está, efetivamente, no offshore, portanto, em mar. E a Austrália, que será também portanto, também está na esfera ocidental, neste arco que irá desde a América do Norte até, digamos, portanto, a África, a Austrália, que também é um produtor não convencional. E o que é que nós teremos a partir daqui é que, de repente, quando olhamos para isto, vemos que para onde circulará o petróleo e gás que são explorados destas regiões para as regiões que mais consomem? Por mar. O petróleo já é assim, mas o gás também será.
porque as fontes que existem de alternativa, por exemplo, para a Europa, face à Rússia, estão todas fora da Europa. Estão na África, estão nos Estados Unidos e, até certa medida, a Austrália. E o petróleo também, em aspas, e assim ele já acontece. Como o gás será, portanto, uma energia, uma fonte de energia que irá substituir o petróleo, a maritimização, digamos, daquilo que é o comércio energético será muito mais acrescida e aqui o Atlântico será um nervo central dessa, portanto, nova realidade que agora, neste momento, está a emergir. Daí portanto, os oceanos serem um corredor fundamental naquilo que é a segurança energética global. Porque também é assim que vai acontecer para a China e para a Índia. Para eles conseguirem suprir, portanto, o seu consumo, terá que ser, portanto, por esta via, porque quando vão a nível continental é tudo muito mais complicado. Não só a nível ambiental, mas porque toda aquela zona do Cáucaso e está pejada de instabilidade política. Paquistão, Afeganistão, portanto, e afins, portanto, mesmo que exijam uns 4 anos, portanto, aquilo será sempre algo com um risco muito elevado. E daí que nos leva aqui a Portugal. Bem, quando nós olhamos para Portugal, e vocês já devem ter visto isto, portanto, muitas vezes, este mapa, que tem sido, ou pelo menos algumas vezes, o que nós vemos aqui é que Portugal é um Estado oceânico. Aliás, a Península Ibérica, e agora ainda aqui, digamos, uma analogia daquilo que é, digamos, o mundo da literatura, Saramago designou como a jangada de pedra. Ou seja, a própria Península Ibérica é uma ilha que tem ali, acontece que tem ali, digamos, está ali pegadinha ali por um bocadinho, digamos, portanto, à França, mas a Península Ibérica é uma ilha energética neste momento, portanto, na Europa, pela falta das interligações. Mas Portugal, não só uma ilha, Portugal continental não é só uma ilha, entre aspas, dentro da própria Península Ibérica, como depois daquilo que é o seu território marítimo, é em si maior do que o território terrestre. E isto é uma percepção que nos diga, não é que Portugal é um país arcano, não, é um Estado oceânico. E aqui a palavra oceano é muito importante. Porquê? Porque o mar, portanto, o mar é algo que eu ainda consigo ver e vou até ao meu mar territorial. Mas o oceano é para lá disso. É quando já vou, digamos, à profundidade das profundidades, à imensidão das imensidões. E isto é algo muito importante naquilo que é a percepção geopolítica que Portugal tem de si próprio, porque isso depois influencia as políticas públicas que, portanto, regem o nosso cotidiano. E o que nós vemos aqui é que Portugal pode ter, digamos, um papel fundamental porque inserem-se na sua plataforma continental e, vou falar mais à frente, recursos bastante importantes. E cerca de 30% daquilo que é a produção de petróleo e gás do mundo irá haver tanto do offshore, tanto do oceano, como também da futura produção de gás, tanto de recursos minerais estratégicos como os metais raros, que são muito importantes para as energias renováveis e para as tecnologias de informação. Agora, o que é que está a acontecer a nível de recursos e tecnologia, a nível daquilo que é a dimensão oceânica da segurança energética? Hoje em dia, para fazer, portanto, uma produção, eu para isto vou passar, portanto, rapidamente, e depois a apresentação fica disponível para vós. O que está a acontecer é que, hoje em dia, eu tenho aquilo que se chamam os campos petrolíferos digitais. Ou seja, a revolução das tecnologias de informação também chegou à indústria petrolífera e eu hoje consigo modelar, simular as operações em diversos níveis num campo, portanto, para um campo de petróleo, utilizando as mais avançadas tecnologias de informação, e isso baixa-me os custos da operação, mas também faz uma outra coisa, que é, eu não tenho que ter petróleo no país para ter uma indústria de petróleo. Eu tenho que ter as pessoas qualificadas que o saibam fazer a um custo competitivo e que eu posso ter, portanto, a minha empresa cá a gerir, portanto, um campo de petróleo noutra parte do mundo. E o que está a acontecer neste momento é que já se instalaram em Portugal 3 das maiores empresas de serviços de oil and gas, portanto, a este nível. Outra das tendências é
que a produção de petróleo, portanto, em águas profundas ou profundas, a maior parte do equipamento esteja todo em subsea, ou seja, submarino. Significa que tenho todos os meus equipamentos de produção, portanto, no fundo do mar, e depois estão ligados tanto a um navio de produção ou a uma plataforma que está, portanto, à superfície. Há outras tecnologias muito importantes para este tipo de, digamos, de indústria, como, portanto, a questão dos risers, que são tubagens das quais o petróleo, flui, mas também todos os outros, portanto, fluidos que são necessários para, portanto, uma produção eficiente. A produção de navios especializados para este tipo de operações, a robótica submarina e também de comunicação submarina para o ar portanto, também um nicho enorme, portanto, para aplicações deste género. E aqui em Portugal, nas nossas universidades, existem casos fantásticos e de alta inovação, sobretudo aqui na Universidade de Lisboa, portanto, a este nível. A área das cordas também com outro tipo de materiais, também é uma outra área de tanto grande crescimento. As refinarias flutuantes, sejam de petróleo, sejam de gás, como portanto, este é o caso, ou mesmo para o seu armazenamento todo em offshore, é outra, portanto, das tendências. Portanto, há uma unidade destas, portanto, que está sediada nos países, foi instalada há cerca de um ano nos países bálticos, portanto, nos 3 países, que servem os 3 países bálticos, e com esta unidade eles diminuíram substancialmente a sua importação relativamente à Rússia. Uma tendência muito recente que é para tornar o transporte marítimo de gás mais barato em nível de comércio regional, em vez de transportar o gás em forma líquida, transportá-lo em forma gasosa, e a constituição de navios, a produção de navios energéticos. Ou seja, em África ou em outras zonas, com falta de infraestrutura difícil, ou que em zonas remotas em que montar uma infraestrutura é muito difícil, o que é que eu faço? Eu, em vez de montar lá uma infraestrutura, uma central, tenho uma central que fica atracada a um porto e que fornece a eletricidade que pode ser, portanto, gerada a partir do gás, que também vem por navio e abastece a tal central, portanto, elétrica flutuante. Naquilo que é a plataforma continental portuguesa, portanto, como vocês veem em todas estas tecnologias, é que, portanto, o mar, ou seja, a crescente maritimização e a dimensão oceânica da segurança energética é cada vez maior. E, além disso, naquilo que são os recursos minerais estratégicos, a plataforma continental portuguesa encerra a maior diversidade e quantidade de recursos minerais da União Europeia. Há uma empresa, a Nautilus, que está a desenvolver estas maquinarias. Estas máquinas já estão feitas. Portanto, vão entrar, portanto, em produção, em testes de produção, no próximo ano, na Papua Nova Guiné, em que é possível minerar, portanto, o solo submarino e fazê-lo de uma forma com o menor dano ambiental possível, mas que é possível ter rentabilidade através destas operações. Tem um navio de produção também como na área do oil and gas. Os hidratos de metano, dos quais vos falei, o Japão está a ser pioneiro, mas também que existem na plataforma continental portuguesa, nomeadamente na zona que se chama Golfo de Cádiz, que fica ali numa fronteira entre Marrocos, Espanha e a nossa, mas nós temos mais do nosso lado, e que também poderão haver, portanto, ocorrências perto do offshore da Madeira, como também no offshore dos Açores. E minerais estão em todas, portanto, as margens continentais, portanto, do território marítimo português. E também existem as energias renováveis offshore, que também têm um potencial enorme, tanto a nível da eólica, portanto, flutuante, em que o projeto da EDP, que está a ser feito lá em cima de Viana do Castelo, está a ser bastante bem sucedido. Do ponto de vista da engenharia, do ponto de vista do custo, já não é tanto assim, porque ainda é muito caro. E depois é também a energia das ondas, onde nós temos condições excelentes a esse nível, e a tecnologia, portanto, da Wave Roller, portanto, em Peniche, vai ter agora um protótipo, vai ser colocado um novo protótipo agora em julho, e tem uma característica interessante, estas aplicações, é que, além de produzir energia, aumentam a produtividade pescatória, portanto, das zonas
onde estão instaladas, porque passam também a funcionar como recifes artificiais. Portanto, então os peixinhos vão para lá portanto, nidificam, e os pescadores ficam todos contentes, porque têm além de terem, portanto, ao início, estranharam, mas depois entranharam, e agora já estão a pedir, quando é que vem um novo protótipo? E naquilo que é a geografia, portanto, lusófona, o que nós vemos é que a lusosfera é, em si, um ator energético potencial importante naquilo que é o petróleo e gás, porque nos últimos 10, 15 anos, as grandes descobertas que foram feitas em offshore, em águas profundas, em Brasil e em Moçambique, e atenção que em Angola ainda não se fez, digamos, uma avaliação do pré-sal como deve ser, e, portanto, podem ser algumas surpresas. E em Portugal, vamos ver o que é que acontece este ano. Timor tem petróleo, São Tomé, vamos ver também o que é que pode acontecer, mas, ou seja, existe aqui no nosso espaço, portanto, linguístico, esse potencial. Daí que em Portugal possa existir, digamos, todo o potencial para criar um cluster tecnológico competitivo naquilo que seja a exploração e a produção dos recursos oceânicos, minerais e energéticos. Uma última nota sobre aquilo que é o gás natural, o potencial estratégico para Portugal do gás natural liquefeito e o papel que nós podemos desempenhar. O gás natural vai ser, digamos, uma energia de transição, já é, porque eu posso substituir pelo petróleo para fazer, ainda a um custo que não é muito competitivo, mas posso fazer gasolina e diesel com gás natural, mas posso também substituí-lo, portanto, na sua forma comprimida e liquefeita, para a mobilidade, sobretudo para as grandes frotas, caminhões, portanto, e portanto, transportes públicos. Além disso, as características que tem é a energia perfeita para ser combinada com as renováveis. Ou seja, quando a eólica não funciona, ou quando o sol não brilha, eu meto o gás portanto, a funcionar, porque e serve de energia de backup, ou energia de armazenamento de energia em excesso, pode ser utilizado nesse sentido. Mas, por exemplo, no caso de uma central solar, a central solar, se for portanto, uma central solar térmica, gera vapor, não é, com o calor que tem, para pôr uma turbina a funcionar. E também posso fazer o mesmo tanto com o gás natural. Portanto, a combinação da hibridização destas duas fontes energéticas é para aí que caminha. E o Ocidente, como nós já vimos, será predominante na produção desta fonte energética, ou seja, vai diminuir a nossa dependência face, digamos, aos petroestados, o preço irá subir no futuro, e nisto, o que é que está a acontecer? O gás natural liquefeito, como poderão ver, o início praticamente residual, quando começou a entrar no mercado, neste momento já vale mais 30% do mercado mundial. E, o que é que acontece? Aumenta a importância do mar, porque no último BP Energy Outlook, o que se verificou é que, enquanto o consumo e o comércio do gás por pipeline desceu, o consumo por GNL, portanto, aumentou, embora sendo a um preço superior. Portanto, há aqui o premium de segurança a funcionar. Isto são as rotas de GNL, como poderão verificar, neste momento, as maiores rotas de maior densidade são para o Extremo Oriente e, portanto, para a Europa, ficando ali a Península Ibérica e Portugal, digamos, a ver passar os navios, não é? Mas temos que conseguir com que eles parem aqui um bocadinho. E atenção que daqui a uns anos veremos também uma linha com grande densidade dos Estados Unidos para a Europa e também dos Estados Unidos para o Pacífico. Aliás, Sines foi o primeiro porto europeu a receber GNL dos Estados Unidos há cerca de 2 semanas atrás. Portanto, o que vem confirmar a tendência que se está aqui a desenhar. Por isso, adaptando aquela leitura geopolítica que vemos do petróleo, portanto, ao gás, vemos também um padrão semelhante, que o gás está, portanto, na zona ocidental e que será, digamos, o Atlântico, um corredor energético de gás natural também muito importante por tudo aquilo que já foi exposto.
que acontece? Europa, Rússia, a história do gás natural. Onde é que está o problema? O problema está no gás natural que passa pela Ucrânia. E a Ucrânia fornece cerca de... Portanto, a Rússia fornece cerca de 5 trilhões de pés cúbicos de gás à Europa, sendo que 2,7 desse valor passa pela Ucrânia. E cerca de 1,1 passa pelo Nord Stream, que é o gasoduto que liga a Rússia diretamente à Alemanha. E a Alemanha já está a planear fazer o Nord Stream 2. E isto porquê? Porque a Alemanha ganha dinheiro a reexportar o gás que compra a preço de autoleta à Rússia aos coitados dos seus vizinhos. Portanto, é este portanto, o jogo que vai na Europa neste momento. Bom, mas vamos nos concentrar nos 2,7. Portanto, a Europa tem aqui um problema, que são os 2,7, e que é um problema que se concentra, portanto, a leste. Portanto, nós aqui na Península Ibérica não temos problema nenhum com gás, nem a Itália, nem a Grécia. O que é que nós temos como factos, isto foi a partir de uma análise que fizemos portanto, na FUAD, é que a Rússia será sempre um fornecedor energético, estratégico para a Europa a nível de gás natural. E o principal ponto de estrangulamento, de choque point, é na Ucrânia. Portanto, é aí que se tem que mitigar o risco. E o que se vê é que, até 2020, as projeções, tanto das várias agências internacionais, mostram que a produção combinada dos Estados Unidos com a da África subsaariana é mais do que suficiente para substituir aquilo que a Europa importa portanto, à Rússia. Ora, isso significa, e mais uma vez, a importância e uma realidade que será materializar, que é o Atlântico ser um corredor, portanto, importante, energético, e que neste caso a Península Ibérica e Portugal, incluído, têm um papel a desempenhar. Fizemos umas contas de merceeiro, por assim dizer, e o que verificamos é que na Península Ibérica existe cerca de 40% da capacidade de recepção de gás por mar da Europa. Se construir um gasoduto, ou se for reforçada a rede interna da Península Ibérica, à rede francesa, o que vemos é que cerca de 25% das importações russas, ou seja, 44% daquilo que é transitado pela Ucrânia, pode transitar via Península Ibérica. E o nosso Porto de Sintes pode ir até 4% desse valor. Pode não parecer grande coisa, mas é muito gás. E qual é a situação que nós temos neste momento? É que temos 80% de capacidade disponível, tanto em Sintes, mas também nas outras centrais, tanto da Espanha, para tanto esta função. E o que nós vimos? Vemos que isto foi tudo acontecimentos muito recentes. Há aqui houve uma novidade que ainda não tive tempo para colocar aqui, mas é que nós fizemos esta análise até julho do ano passado e a partir daí, portanto, tanto às agências internacionais, não vou dizer que foi por causa de nós, nada disso, mas a verdade é que o facto é que Portugal não estava, nem a Península Ibérica, mapeado nas redes energéticas estratégicas da Europa. Em fevereiro deste ano, portanto, há cerca de 2 meses atrás, a Comissão Europeia revelou, portanto, a sua estratégia de GNL para a Europa e, pela primeira vez, apareceu o reforço das interligações Portugal-Espanha, Espanha-França, dentro daquilo que são os corredores energéticos, para escoar o gás para, portanto, o centro, portanto, da Europa. O Atlantic Council, que é, portanto, um think tank norte-americano, Washington, muito importante na formação da opinião nestas matérias, mencionou-se num relatório muito recente que é necessário, portanto, reforçar a interligação de Portugal e Espanha devido à baixa utilização das suas centrais de recepção, portanto, de gás, e que é uma infraestrutura que deve ser aproveitada. E a própria Agência Nacional de Energia mencionou isso também em setembro, portanto, do ano passado. Portanto, rematando, Portugal é um Estado oceânico relevante para a segurança energética e mineral estratégicas. Pode fazer isso se apostar no desempenho da sua função marítima. Nos últimos 40 anos, e com a descolonização e com, portanto, o processo de integração europeia,
tivemos, digamos, naquilo que é a formação da nossa política e da nossa percepção como povo, uma perspectiva demasiado continentalista, na minha opinião. E sempre que Portugal teve uma perspectiva continentalista, desapareceu. E sempre que Portugal teve uma perspectiva mais atlântica, mais oceânica. Porque não é só o Atlântico, nós andamos por outros mares e realmente temos efetiva presença. Portanto, em outros mares, pela língua, pela nossa, portanto, o legado cultural. E isso é um ativo que tem, naturalmente, uma dimensão económica e estratégica que deve ser, portanto, explorada. Mas também naquilo da prestação do território. Aqui, eu sou madeirense, como já sabem, e uma das coisas que eu vejo que aqui, desde que eu vim para cá, estou cá há 20 anos, fala-se Portugal, na Madeira a gente fala Portugal continental. Nós temos um madeirense e um açoriano, acaba por ter mais percepção da total integralidade do território do que um continental, porque normalmente até as pessoas daqui, quem é do continente esquece as ilhas. Às vezes nem esquece que elas existem, nem sequer aparece nos documentos oficiais. Portanto, já agora uma das coisas que eu fiz nos grupos de trabalho que eu coordeno, a Madeira e os Açores têm que lá estar. Isto para dizer o quê? Exatamente porquê? Porque nós temos que ver o território como na sua dimensão oceânica, porque não é o oceano que nos liga, não é esse oceano que nos separa. Passada esta parte literária, mas que também é importante, porque isso também forma, digamos, portanto, aquilo que é a parte de atuar, a ideologia, forma a ação, portanto, condiciona a ação. Há também a dimensão diplomática. É que se nós formos a ver por este quadro, começamos a pensar assim, bem, então a nossa política diplomática, relações internacionais, o que é que deve ser? Deve ser com os Estados que também são oceânicos. Porque temos interesses em comum, em variedíssimos aspectos. Ou então que a dimensão oceânica que nós temos é um auxiliar. Ou, portanto, o acrescento do seu poder, ou que vai de encontro ao interesse. Significa isto que nós devemos ter na nossa política diplomática e no fomento das nossas relações internacionais um aprofundamento com as nações marítimas e oceânicas da Europa, do resto do mundo, e nessa do resto do mundo se inclui as ilhas. Há muitas, portanto, as Nações Unidas têm 200 e tal nações, muitas delas são os tais micro-estados que são ilhas. Mas nas Nações Unidas, esse voto desse tipo de Estado vale tanto como o da França. Em alguns assuntos. Em muitos assuntos. Significa que, se nós virarmos a nossa máquina diplomática e nos focalizarmos nesses Estados, se calhar vamos ter algumas surpresas, nos resultados que nós podemos obter. E, portanto, aqui acabo a minha comunicação, que já vai longa, e obrigado.